Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Irmãos, vamos ser aqui maranata, tentar ser maranata, né? Mas aqui é o Espírito Santo de Deus que manda, né? Aqui, onde eu e os anjos servimos ao Senhor, o santuário do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu abri a palavra, mas eu não fiz como é de costume, abri a Bíblia e colocar um dedo assim, vi o versículo. Não, hoje eu abri aqui para falar realmente sobre um assunto que esta semana me falou. Alguém me falou, alguém me perguntou, ou melhor, fez o uso, né? E eu disse que não era de Deus, e não é mesmo. Né? E esse alguém é a pessoa que conhece a palavra de Deus, está afastada da palavra de Deus, mas conhece a palavra de Deus. Mas quando está afastada, irmãos, nós temos que saber que existem as fraquezas. A mente, muitas vezes, que a mente é um campo de batalha, então a mente fica vagando para um lado, vagando para outro, como foi falou para mim, pastor, tem hora que eu penso que Deus já me abandonou. Eu respondi, Deus não te abandonou. Deus não abandona ninguém. Ele está de braços abertos, te esperando. Você, com a sua rebeldia, é que deixou Deus. E Deus é aquele que deu livre-arbítrio para todos nós. Aí ele fica em paz e só falando, estou aqui. Se me quiseres, dê o primeiro passo que eu estou pronto para te abraçar, filha minha, filho meu. E essa pessoa me disse que, pastor, eu consultei uma cartomante. E ela disse de tal forma assim, não vou falar aqui o que ela me disse, que a cartomante disse a ela. Quando ela falou, eu disse a ela, olha, eu preciso dizer para você que você consultou a cartomante, você fez algo errado. E isso é de quem não crê em Deus, de quem está desviado de Deus, de quem está afastado de Deus, de quem está com a mente, sabe, daquela forma, aquela mente que pensa aqui, pensa ali, e que já está deixando Deus em segundo plano. Não existe cartomante, não existe isso, não existe nada disso. Existe Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. Primeiro eu preciso dizer que aqui eu falo para todos os conceitos religiosos. Eu respeito cada um. Agora também o meu tem que ser respeitado. E o meu o Senhor Jesus Cristo é o único caminho para nós chegarmos à salvação. Só Deus, só Jesus salva, cura e te liberta. Minha abençoada de Deus que me falou sobre isso essa semana. Só Ele vai curar e te libertar. Você dando lugar a Ele. E quem está ouvindo agora esta palavra, que está passando por mesma situação que você, que venha para os pés do Senhor Jesus Cristo. Porque não existe cartomante, não existe jogador de cartas, não existe nada disso existe mais do que Deus. Tudo isso é ilusão satânica. E isso já está dando uma demonstração de que você já está mais e mais caminhando para o caminho da morte. Servindo a Mamon, servindo ao demônio. Servindo a demônios, melhor dizendo. Então a palavra de Deus se encontra aqui em Levítico, aonde no capítulo, aleluia, capítulo 19, eu começo falando da seguinte forma, no versículo 31, olha só, em Levítico, depois nós vamos completar mais histórias com H maiúsculo da Bíblia, para que possamos estar reforçando mais
a quem está agora vendo e ouvindo e assistindo esta palavra. Tá? A palavra nos diz, não, olha só, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus fala para não buscar, para não vos virareis, não virar, não buscar os adivinhadores, os encantadores, né? E buscar, que você vai acabar se contaminando com eles. E ele fala, eu sou o seu Deus, eu sou o único é Deus. E quando você me disse essa semana, através do meu PV privado, que eu atendo muitas pessoas, irmão, graças a Deus por isso, eu entendi e vi o quanto a fraqueza, né, no ser humano. Mas é bíblico, está aqui dentro da palavra. Está aqui. Né? Efraim foi um homem de Deus que chegou um tempo que ele foi adorar deuses. É bíblico. Então tem que ter cuidado. E eu quero enfatizar aqui algo que os ministros de Deus têm que começar a enfatizar e bater nessa tecla. Nós sabemos que a palavra de Deus está escrito que amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, mas amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Irmãos, amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ama este livro. Ame este livro. Este livro é a boca de Deus falando conosco aqui, nos libertando, nos dando ensinamento, nos alertando, para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo e não estão mais dando valor à Bíblia Sagrada, não estão meditando, e isso só vai levando você ao abismo, porque esse livro está aqui, a partir do momento que eu medito neste livro, eu estou crendo que foi um Deus maravilhoso que realmente deixou esse livro. Ele deixou, e eu amo ele, amo este livro aqui. E vou tendo livramento de situações e situações. Portanto, quando você me falou dessa forma abençoada, a palavra eu disse que é bíblica, está aqui em Levítico, no versículo 31, para você meditar. Mas agora, eu quero aqui deixar para a igreja, para os abençoados e abençoadas, irmãos, irmãs, né? Missionários, missionárias, os grupos nas quais eu faço parte, o Dieba, né? Culto no Lar, sabe, eu quero deixar, Jesus está voltando, eu quero deixar claro aqui que a volta de Jesus, ele está voltando sim, e ele vai querer o povo dele lavado e remido, e você tem cura, minha abençoada. E não caia nessa lábia de adivinhadores. Vamos, olha, o que peguei aqui como um estudo bíblico. Vamos ver o que pode ser, o que a Bíblia nos fala, né, como estudo bíblico em relação à palavra de Deus. O que a Bíblia nos fala em relação à palavra de Deus sobre essa questão de adivinhadores. Olha só, o que é essa questão de tarô, de jogar cartas, enfim. Usar cartas de tarô pode parecer uma diversão inofensiva. Usar cartas de tarô pode parecer uma diversão inofensiva. Mas ter cartas, olha só, mas ler cartas de tarô é, na verdade, uma prática espiritual em vez de apenas um jogo. O que a Bíblia diz sobre cartas de tarô? Descobrir isso revela o que realmente funciona quando estamos
descobrir mais informações sobre nós mesmos e nosso futuro. Olha só, o futuro só a Deus pertence. O futuro só a Deus pertence. O que são cartas de tarô? Para você, minha amada, que fez essa pergunta essa semana e que viu essa cartomante jogando cartas e falando coisas absurdas para você, você já com a mente cauterizada, é claro e evidente que você vai dar crença porque você deixou Deus em segundo lugar na sua vida. Se você fizer uma leitura sua, Deus está em segundo lugar na sua vida. E você deu atenção para isso, mas Deus te perdoa. Porque dentro de você ainda existe uma chama acesa. Você ainda tem temor à palavra de Deus. E Jesus te ama. Então, esqueça isso e volte para os pés de Jesus. E o que são cartas de tarô? Cartas de tarô são baralhos. Baralho. Quem é que não conhece baralhos aí, né? São baralhos de 78 cartas que apresentam símbolos com 22, olha só, com 22 cartas relacionadas a eventos importantes, glória a Deus, da vida chamada, né, arcanos maiores. Porque tem arcanos maiores e arcanos menores, né? Ali vem, dentro daqueles desenhos, dentro das cartas, e ali eles vão enganando as pessoas e falando sobre isso. A gente vai ver mais para frente aqui como é que funciona essa situação, né? Veja bem, arcanos maiores e 56 cartas relacionadas à vida diária chamada arcanos menores. E quando foi que surgiu o tarô? Essas cartas. Como foi que surgiu e quando foi que surgiu, pastor? Estas cartas surgiu, veja bem, aleluia, nos anos de 1400, as cartas de tarô foram desenvolvidas na Itália. Simplesmente como um novo tipo de jogo de cartas para entretenimento. Simplesmente como um tipo de jogo de cartas para entretenimento. Era só para isso. Entretenimento. Os jogadores usavam um baralho de 78 cartas de tarô com imagens simples, como o sol e a lua, glória a Deus, reis e rainhas, para jogos complexos de cartas com truques. Mas nos anos 1700, ocultistas mudaram o tarô, criando um novo tipo de baralho que apresentava símbolos espirituais nas cartas e atribuíam a elas significados antigos, sem qualquer comprovação histórica. Sem qualquer comprovação histórica. Criaram. Veja bem, que depois esses ocultistas criaram. Veja bem, para você entendendo, você que me fez pergunta e que consultou cartomantes, essa semana você vê que não é nada. Certo? Que eu já vi coisa em baralho, eu vi coisa no mundo. Se eu falar aqui agora, demora um pouco, mas eu tenho testemunho sobre isso. Sobre essa questão de baralho, eu tenho testemunho. Mas não quero entrar nesse detalhe agora, nesse assunto. Eles promoveram as cartas de tarô como mais do que entretenimento, mas como uma forma de adivinhação, buscando orientação espiritual através de rituais sobrenaturais em vez de oração com Deus. Ou seja, eles buscavam a orientação espiritual, rituais, enfim, em vez de orar a Deus. Ei, você quer ter resposta? Ei, você quer ter resposta, você quer ter cura, você quer ter libertação? Ore ao Senhor, ore a Deus, consagre ao Senhor, que Ele te dará a resposta. Não tem ninguém, só existe um, Deus. Este sim, salva, cura e liberta. Só Jesus salva, cura e liberta. Só. Então veja como eles criaram
para começar. Aí começa já aquela questão, né, da ilusão. E é assim o ser humano. Uns mais fortes para não cair em tentações, outros já caem logo. Então veja bem, então através da leitura sobrenaturais em vez de oração com Deus, é orar ao Senhor. Agora as pessoas usam cartas de tarô como uma forma de buscar mais informações sobre si mesmas e seus futuros, tentando descobrir qualquer conhecimento oculto ou secreto. Aí vai lá na cartomante, joga a carta, põe a carta na mesa, virada lá na mesa e tal, aí ela fala, isso aqui passa por isso, isso aqui está dizendo isso, 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 e você está sendo iludido. Significa o quê? Que você deixou Deus. E aí você quer que Deus esteja feliz com você? Deus fica triste com as nossas práticas que não agradam a Ele. Deus fica triste. Deus não gosta. Porque Deus quer ver nós felizes, crendo nele, buscando nele, orando a Ele e vendo que só Ele é o Deus que salva e que cura e liberta. Temos exemplos na Bíblia sobre isso. Então veja bem, pessoas que usam cartas de tarô ou que visitam supostamente, olha só, leitores de cartas de tarô psíquicos, né? Os veem como ferramentas para explorar mistérios e aprender informações fascinantes. Querer explorar e aprender informações fascinantes. Mas aqui o que me chama a atenção aqui, ler cartas de tarô envolve distribuir algumas cartas em uma mesa virada para baixo. Olha o que eu falei. Ler carta de tarô é distribuir aquelas cartas em uma mesa virada para baixo. Aí agora vai pegar essa carta, né? Vai estar virando para o abençoado, a abençoada lá, que está lá crendo nesses demônios, que são demônios, né? Então veja bem, olha só. Depois de virar cada uma delas, se tentar interpretar conexões simbólicas entre quais cartas aparecem, olha só, aparecem e em quais posições aparecem. As interpretações das cartas de tarô são baseadas apenas em sentimentos intuitivos, então os significados da leitura são subjetivos. É coisas sem que, sem pra quê. Mas, como aquele meliante espiritual, que se diz espiritual, aquele meliante, ele pega, usa com argumento a mais, e aí vai falar, não, a sua esposa está lhe traindo, o seu esposo está com outra, ele vai voltar para dele, e vai ser assim, e faz um pandemônio na sua memória. E você vai acreditar em tudo. Sabe por que você vai acreditar? Porque você deixou Deus. Você deixou Deus. Deus não te deixou, mas você deixou Deus. Eis a questão. O que a Bíblia diz agora, irmãos, sobre cartas de tarô? Vejamos o que a Bíblia diz sobre cartas de tarô. As cartas de tarô foram inventadas depois que a Bíblia foi escrita. As cartas de tarô foram inventadas depois que a Bíblia foi escrita. Então, a Bíblia não as menciona especificamente. No entanto, a Bíblia adverte. A Bíblia, que é o livro sagrado, Deus falando conosco, nos adverte claramente, né, as pessoas e a não participarem de adivinhações. E usar cartas de tarô é um tipo de adivinhação. A Bíblia nos ensina, como aqui em Levítico foi falado aqui o versículo, de que é um tipo de adivinhação. Eu não estou aqui para correr atrás de adivinhação, não. Eu estou aqui para orar ao Senhor, consagrar o meu Deus, pedir a Ele, orar a Ele, e Ele não vai me deixar, eu, nem você, nem confundido, nem enganado. Agora, o que estão querendo
não quer se esforçar 5 minutos, 10 minutos para orar ao Senhor, para consagrar ao Senhor, para estar falando com o Senhor. Aí vai e se entrega aos demônios lá fora. Carta de tarô, jogador de baralho, de cartas, disso e daquilo, essas coisas todas, coisas do demônio. Para invocar espíritos que não existem, espírito demoníaco que não existe no reino do céu, para aqueles que crêem em Cristo Jesus, aleluia. Então vejam, Deus proíbe adivinhações, nos diz a Bíblia. Deus proíbe adivinhações, nos diz a Bíblia em Levítico, aqui em 19, o capítulo 19, do versículo 26 de Levítico. Deus exorta: não pratiquem adivinhação, nem consultem os que invocam os espíritos dos mortos, nem os que consultam os mortos. Viu só? O que está escrito em Levítico 19, versículo 26, Deus está nos alertando, glória a Deus, está nos alertando, glória a Deus, e você, a partir de hoje, vai saber que só existe Deus na sua vida, que vai te curar e vai te libertar, e que você vai tirar isso da sua mente, vai tirar isso do seu coração, esses pensamentos ruins dos demônios que vêm de lá para cá querendo te iludir. Então Deus aqui está nos exortando, dizendo, ele diz em Levítico 19 aqui, Deus exorta para nós: não pratique adivinhação, nem consulte os que invocam os espíritos dos mortos, nem os que consultam os mortos. Já em Deuteronômio, olha só, em Deuteronômio, a palavra de Deus é clara, está aqui, irmãos, a importância de você meditar nas Escrituras, está aqui, eu vou meditando, eu preciso estar tirando, sabe, os irmãos abençoados que ouvem a palavra, através da Bíblia Sagrada que eu creio, que aqui foi Deus e é Deus falando comigo, falando conosco, sabe? Eu preciso pregar esse evangelho, falar desta verdade. Quem gostar lá fora, quem gostou, se demônios gostar, gostou, se não gostar é problema deles. Eu só sei que eles caem todos por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eles caem todos por terra. Agora o que Deuteronômio já nos fala sobre esta prática? Aqui está escrito em Deuteronômio 18, no versículo de 9 a 13, olha só, insta a ficar longe da adivinhação e de outras práticas ocultas. Veja bem, 2 pontos. Agora abre aspas. Quando você entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá das nações ali, que não se encontre entre vocês alguém que queime em sacrifício seu filho ou filha, nem que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça, presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que não consulte os médiuns e os espíritos familiares, nem busque orientação com os mortos, com os mortos. O Senhor tem aversão por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações de diante de você. Deuteronômio é forte. Então Deus, ele abomina. E ele vai expulsar cada um de quem pratica tudo isso. E você, como servo de Deus, que afastou da palavra de Deus, começou a crer nisso aí, pelo amor de Deus, volte para os pés do Senhor Jesus Cristo. Deus é contigo. Isso não existe, essa coisa de estar adorando bruxos. De estar adorando bruxos. Sabe? Que não quer conserto com Deus, cada um seguindo lá seu conceito para lá. Eu não estou aqui, veja bem, eu não estou aqui falando de crença de ninguém, eu estou falando que realmente o que a Bíblia me ensina. Se acha que eu estou falando da minha boca, venha para a Bíblia.
estou falando o que eu quero falar, não. É a Bíblia quem está me ensinando, me mostrando aqui, através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus me ensina aqui. Veja o que lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nos fala, aleluia, no capítulo 15, versículo 23, aponta que a rebeldia, olha como é forte isso aqui, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Você, a partir do momento que você deixou Deus, não ouve mais a voz do Senhor, você está rebelde. E a rebeldia é como aquele que pratica o pecado da feitiçaria. Sabe por quê, minha irmã, minha abençoada, você foi procurar cartas de tarô? Por conta da sua rebeldia com Deus. Muitas vezes você queria ouvir agora o pastor falar, não, passar a mão pela cabeça, alisar. Não, eu tenho que ser sincero que a Bíblia fala. Você com a sua rebeldia. Você com a sua rebeldia. A rebeldia, ela é, olha só, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Quem está crendo nessas coisas está sendo rebelde com Deus. É como o pecado da feitiçaria. Cuidado. Nós só temos uma alma para prestar conta a Deus. E existe só dois caminhos, o céu e o inferno. E a escolha é nossa, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Você escolhe para onde você quer ir, se é para o céu ou se é para o inferno. Pastor, mas o senhor não pode falar assim, porque o senhor não sabe se nem o senhor mesmo sabe se o senhor está salvo ou não. Eu não sei mesmo não. Porque daqui até o dia que Deus me recolher, eu tenho que me esforçar bastante, meditar nesses livros aqui, nessa escritura aqui, para poder eu estar firme, para ver se na hora que eu for, eu vou com Deus e vou para a porta do céu, a porta estreita do céu, junto com o Senhor Jesus Cristo. Então cabe a nós que está com os pés na terra nos esforçar para isso. Coisa que hoje a gente está vendo muito pouco. Mas também nós, em espírito, orando e vendo, a gente percebe quem mais ou menos está trilhando um caminho, né? De acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. E quando a palavra nos diz, né, em 1 Samuel, ele aponta que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Agora, a Bíblia também, irmãos, aleluia, a Bíblia também, ela nos revela, né? A Bíblia também, ela nos descreve, melhor dizendo, situações em que as pessoas desonram a Deus e se colocam em perigo através da adivinhação. A Bíblia nos fala isso. Ela também nos fala isso, que as pessoas desonram a Deus e se colocam em perigo através da adivinhação. Quer ver um exemplo? No livro de Jeremias 14, Jeremias 14, versículo 14, Deus diz ao profeta Jeremias sobre o povo hebreu, 2 pontos. Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem os autorizei, nem lhes falei. Estão lhes dando falsas visões, adivinhações inúteis, a sutileza de sua própria mente. Veja bem, o que Deus fala? Jeremias fala através, Deus está falando através da boca de Jeremias. Meu Deus, a Bíblia é completa, é um livro, é de Deus, é Deus falando com a gente. Nós temos que crer e colocar em ação, colocar em prática. O que Jeremias nos fala? Deus diz ao profeta Jeremias, Deus diz ao profeta Jeremias sobre o povo hebreu. Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. São os falsos profetas, né, que a gente vê por aí, profetizando mentiras em meu nome. Sabe? Uns para obter lucros,
de outras formas, enquanto está aqui na terra pensando, né, nas riquezas materiais, naquelas situações todas, e usa mentiras e fica iludindo a mente daqueles. Porque quando, irmãos, alguém procura um servo de Deus, um ministro de Deus, procura um ministério, uma igreja para conversar, essa pessoa está fragilizada. Eu vejo muito isso acontecer, está fragilizada, está abatida. Aí vem os falsos profetas e aproveita. Tem deles que pensar que não, a pessoa foi embora o carro, foi embora o saláriozinho mínimo que tem, foi embora tudo que os falsos profetas carregam e põe na mente aquela lavagem cerebral. Cuidado. Só tem um caminho, é Deus, 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 Jesus, 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 Jesus. É oração, 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 jejum, 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 para você não ficar enganado. E a palavra, quando se fala em Jeremias, Deus fala para Jeremias, né, que o povo hebreu, os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem os autorizei, nem lhes falei. Deus não autorizou eles a dar um recado, a falar. Tem profeta de Deus que fala, passa por isso, isso e isso. Mas tem os falsos profetas. Deus não autorizou. Hoje a gente chega por aí, é tanta profecia. É tanto, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer. Deus, passa a noite toda, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, Deus mandou te... Pelo amor de Deus, não basta estes jogadores de cartas, de baralhos, esses tarô. Já não basta isso? Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, porque se baixar a cova com essas mentiras, às vezes você pensa que vai dar tempo de pedir perdão e não vai dar tempo de pedir perdão. E aí é perca de salvação. Então vejamos que também aqui em Jeremias, aqui, capítulo 27, o 9 e o 10, versículo, que nos diz, Deus diz ao povo hebreu que havia buscado orientação sobre a Babilônia, longe dele. O que quer dizer? Não deem ouvidos aos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que lhes dizem, não servirão ao rei da Babilônia. Eles lhes profetizam mentiras. Está vendo? Está na Bíblia. E aí? Você crê ou não na Bíblia? Você crê ou não na Bíblia? Se eu chegar no ministério, na igreja, ou você chegar, irmão abençoado, ministrar uma palavra dessa, tem dono de igreja que hoje, assim, as igrejas não é mais de Jesus, na sua maioria. É do homem. Ele faz bico, ele não lhe chama mais para se pregar lá, não. É tanto que eu sou um evangelista. Eu ministro aonde me chama de eu ministrar, me chama, mas não para fazer a vontade do homem, a vontade do meu Pai que está no céu. Vou com muito prazer na igreja, eu tenho o meu ministério, na qual cultuo e falo da palavra de Deus, da forma que Deus me ensina, e lá a gente se respeita. Esta é a palavra. Então, olha o que Deus nos fala e nos alerta mais uma vez. Olha o que Deus nos fala e nos alerta. Aleluia. Aponta que muitas pessoas em Israel pecaram. Ele aqui em 2 Reis 17, ele aponta que muitas pessoas em Israel pecaram contra Deus através da adivinação. Foi verdade. Muitas pessoas pecaram em Israel contra Deus através da adivinação. Através da adivinação. Olha que nome. Adivinação. Eu quero lá saber de adivinhar, rapaz. Quem é que... Eu quero saber que Deus me mostra através de uma revelação, de um sonho, de algo na rua. Porque eu vou estar em espírito, orar ao Senhor, e Ele vai estar me mostrando. Faça a mesma coisa que Ele faz comigo, Ele faz com você. Agora, olha só como aqui está escrito a palavra, aleluia, né? No livro aqui, em Reis,
ele descreve como, veja bem, a palavra de Deus ela é bem eficaz. Bem eficaz. Ele aponta lá em 2 Reis 17, aponta que muitas pessoas em Israel pecaram contra Deus através da adivinhação. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, e usaram de adivinhações e agouros, vendendo-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. É forte. É forte. O sangue de Jesus tem poder. Dê-me força, Senhor. Para o provocarem a ira. Dói. Não existe outra a não ser Deus. Quando ele fala desta forma, aponta que muitas pessoas em Israel pecaram contra Deus através da adivinhação. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, e usaram adivinhações e agouros, vendendo-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, vendendo-se. E assim, aí vai embora teu carro, vai embora um dinheirinho que você tem para comprar o remédio na farmácia ou para poder levar um pão para dentro de casa, e vai embora e acaba tudo assim, é desse jeito, e você fica desse jeito. Aí você quer que Deus, Deus, cuida de mim. Como é que Deus vai cuidar de você se você não está dando o primeiro passo para Deus? Para Deus cuidar de mim, eu tenho que dar o primeiro passo para Ele. Porque Deus sem mim é tudo. Agora eu sem Deus eu não sou nada. Essa que é a verdade. E aí vem a palavra de Deus também que nos ensina desta forma. Aleluia. Agora veja bem, em 2 Reis, que descreve como Manassés, rei de Judá, praticou a adivinhação dizendo de Manassés, no versículo aqui 6, fez ele passar pelo fogo a seu filho e observou pressagens, usou feitiçarias e consultou médios e adivinhos. Fez coisas terríveis aos olhos do Senhor, provocando a ira. É triste. Então você vai ver o que é essa coisa de tarô, de cartas, de adivinhação. Provocando a ira. Aleluia. Deixa isso de lado. Buscarás somente o seu teu Deus sobre todas as coisas. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Aleluia. Fez terríveis aos olhos do Senhor, provocando a ira. Já aqui no livro de Atos 16, o que aqui já no Novo Testamento, em Atos 16, no Novo Testamento, Paulo e Silas descrevem o encontro com uma escrava que tinha um espírito adivinhador e que, com a sua adivinhação, dava muito lucro aos seus donos. Paulo e Silas aqui, eles descrevem aqui nas cartas, né? Aqui em Atos 16, né? Ele descreve o espírito, veja bem, eles descrevem o encontro aqui que eles tiveram com uma escrava que tinha espírito de adivinhador. Um espírito adivinhador. Amém? Um espírito e que, com a sua adivinhação, dava muito lucro aos seus donos. Ela não era nem dona dela mesma, ela já era escrava dos demônios e de quem ela trabalhava para lá, e ela tinha um espírito adivinhador. Que é assim, quando você está no meio de demônios, você é escravo dos demônios. Acabou. Você vê um servo de Deus simples e humilde, mas que está sendo sincero falando com você, você não dá crença. E você está no meio dos demônios, sendo escravo dos demônios. Então, Paulo e Silas aqui, eles descrevem o encontro com uma escrava que tinha o espírito adivinhador. E que com a sua adivinhação dava muito lucro, essa palavra, lucro, aos seus donos. Já em Atos 16, 18 nos diz:
Finalmente, Paulo, olha só o que Atos aqui nos diz. Olha só. Em Atos 16, 18, nos diz: finalmente, Paulo apegou-se disso e disse ao Espírito. E disse ao Espírito de adivinhação daquela escrava, daquela mulher que estava sendo escrava de demônios, e disse, Paulo disse, aleluia, Paulo disse da seguinte forma: em nome de Jesus eu ordeno que saia dela. Em nome de Jesus eu ordeno que saia dela. Imediatamente o Espírito deixou. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Imediatamente eu ordeno que saia dela. Imediatamente o Espírito deixou. Porque Jesus nos ensinou e nos ensina na palavra dele. Em meu nome expulsarão o demônio, curarão os enfermos, os leprosos. Em meu nome. E se for, se você for picado por um bicho peçonhento ou por alguma coisa mortífera, não te fará nenhum mal, porque Deus não deixa, é contigo. Então veja bem, toma posse dessa palavra. Só em nome de Jesus expulsaremos os demônios que estão nesses adivinhos por aí, que nesse momento eu oro por eles. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que saia em nome de Jeová, Jireh, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Saia desses abençoados, desses escravos, dos espíritos malignos, mundanos, de adivinhação. Deus, o Senhor traga a cura carnal e espiritual para essas pessoas, como essa pessoa me perguntou sobre essa situação. Traga para ela a força para que ela saiba que ela tem que crer somente em Deus vivo e na palavra, que é a palavra. Conhecereis a palavra. Está escrito no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, é a palavra. Então Paulo e Silas, Paulo ali já decretou a expulsão e eles saíram daquela escrava. Eu sei que o tempo aqui está passando, irmão, A pregação aqui hoje está, mas eu senti de falar sobre isso. Quando eu vi aquela abençoada me falando sobre isso essa semana, dói demais. Dói. Porque eu sinto a dor do próximo. E eu vi que é uma pessoa que está precisando voltar para os pés do Senhor. Porém, está com rebeldia. Você deixa a sua rebeldia de lado. Deus quer atitude. Deus já te deu N e N recados. Deus tem fechado a sepultura todos os dias. Deus tem fechado a sepultura contra você, para que não venha acontecer o pior para você. Ame Jesus sobre todas as coisas. Negócio de consultar cartomante, de consultar jogo de cartas. Você agora viu o que é isso dentro da palavra? Nossas vidas não estão nas cartas, elas estão nas mãos de Deus. Mesmo que possa parecer emocionalmente pensar que podemos controlar nossas vidas usando cartas de tarô para descobrir segredo, não há absolutamente nenhuma evidência de que as cartas de tarô nos ajudem a fazer isso. Deus não nos está no controle, e isso é uma boa notícia, porque Deus quer melhor para nós. Amém? Olha o que Efésios nos fala aqui. Efésios aqui já nos ensina. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. É isso mesmo. Proclama que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tá vendo? Deus faz muito mais em nossas vidas do que aquilo que pedimos ou pensamos. É nós pensar o bem
e pedir a Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. E Ele ainda nos ensina mais aqui. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, é o combustível que me completa, que me deixa firme, que me ensina, que me deixa firme a não cair na lábia de Satanás. Sabe? Eu vim de lá, pastor Dalmo, veio de lá. Já teve época na minha vida que eu me lembro muito bem que eu era taxado de bruxo. Não quero entrar nesse detalhe. Viu? Não quero entrar nesse detalhe. Viu?